Tudo bem com vocês? Então, vamos mais uma aulinha da nossa disciplina Língua Portuguesa 1A. Está classificado em dois, 1A e 2A. 1A, parte de literatura e texto. B, parte gramatical. Dois, parte gramatical. Então, vamos lá. Dando continuidade à aulinha passada. Foco no texto. Conceituar literatura não é uma tarefa fácil. Leia os textos a seguir e veja o que os dois estudiosos dizem sobre a literatura. Vamos lá. Texto 1. O que é literatura? É uma pergunta complicada, justamente porque tem várias respostas. E não se trata de respostas que não se aproximando cada vez mais de uma grande verdade, da verdade verdadeira. Cada tempo, e dentro de cada tempo, cada grupo social tem uma resposta, sua definição. Respostas e definições vê-se logo para uso interno. Ao longo dos 2000 anos que nos separam de, digamos, Platão, vários têm sido os critérios pelos quais se tenta identificar o que torna um texto literário ou não literário. O tipo de linguagem empregada, as intenções do escritor, os temas e assuntos que trata a obra, o efeito produzido pela sua leitura, tudo isso já esteve ou ainda está em pauta quando se quer definir literatura. Cada um desses critérios produziu definições consideradas corretas. Para o uso interno daquele grupo ou daquele tempo, correspondendo às respostas ao que foi ou é possível pensar da literatura num determinado contexto. Certo? Quem escreveu esse texto foi Marisa Lajolo, professora da Unicamp, São Paulo. Texto 2. Vamos lá. Chamarei de literatura da maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim, como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse universo, independentemente da nossa vontade. Durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, estão presentes em cada um de nós, analfabeto ou erudito. Como anedota, causo, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco, etc. Né? Se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Esse texto foi escrito por Antônio Cândido, crítico literário e professor da USP. Feito? Então vamos lá. Alguns questionamentos e algumas respostas do texto. De acordo com o texto A, texto 1, existe uma definição de literatura que seja melhor que as outras ou mais verdadeira?
Claro que não. Em cada época, em cada grupo social, são adotados diferentes critérios para a definição do que é o texto literário. Perfeito? A que se refere o surgimento de tantas definições de literatura ao longo dos séculos? Ao fato de os critérios para definir literatura variarem de acordo com o contexto diferentes épocas, ligado ao texto 1. Perfeito? A Marisa Lajolo, ela enumera alguns dos critérios que têm sido utilizados, tá? Para definir um texto literário. Quais são eles? O tipo de linguagem empregada, as intenções do escritor, temas e assuntos, efeito produzido pela leitura do texto. São o. Certo? A autora também considera esses critérios e as definições a que eles deram origem. Ela, ela, ela os considera corretos e adequados para os contextos que os surgiram. Certo? Esse é o primeiro questionamento, vem de acordo ao texto 1. Ao texto 2, de Antônio Cândido, o que é literatura? Ele deixa bem claro, né? É a maneira ampla e possível de todas as criações, está lá no início do texto, poético, ficcional, dramático, certo? A literatura, para o autor, se restringe ao gênero literário, como o poema, o romance, o conto, a crônica? Não, pois, nesse conceito amplo, considera a literatura também canção, a novela, o samba, porque a literatura ela está ligada à parte cultural em geral, né? Assim o autor escreve. Porque a literatura é uma necessidade e um direito. Ele vai dizer porque sonhar e fantasiar leva as pessoas a se sentirem mais felizes e equilibradas. Isso é um ato do ser humano, né? Quem não sonha, né? Quem não fantasia? Pessoas analfabetas também podem usufruir do prazer proporcionado pela literatura? Claro que sim, pois as formas de expressão da literatura que não são escritas, quer dizer, existe a parte literária falada, né? E assim surgiu até a literatura de cordel, porque a literatura de cordel ela antes era recitada, né? Os violeiros ainda, com as suas trovas e seus repentes, né? Eles usam uma literatura musical falada. Nem nas formas de expressão literária citadas por Antônio Cândido, que outras poderiam ser citadas hoje no nosso tempo. É, cinema, séries, TV, RPG, games, só fazem parte desse contexto geral do que é literatura. Perfeito, gente. É, é muito interessante a gente ter esse debate sobre isso, né? Porque às vezes, quando se chega até no próprio ensino, é difícil o aluno absorver isso, né? E também o mecanismo da educação ele tem que mexer com a faixa etária, o tipo de aluno que está ali, para ele poder usar a literatura certa. Então, você pegar um Carlos Drummond de Andrade, tentar usar uma literatura de primeiro ano do médio, até no ensino fundamental, difícil, eles não vão adaptar. Agora, se você pega, como falo, aí, um cinema, uma série, uma, a parte de games, que está dentro do contexto da idade, da época, tudo deles, consegue um interesse e uma absorção melhor, absorver melhor o que você quer passar em termos de conhecimento, informação e, vamos dizer assim, até para desenvolvimento da literatura. Perfeito? Porque o HQ hoje é falado bastante, mas é uma coisa lá antiga, né, que o pessoal usava muito e era até discriminado no em determinada época, né, porque era mais de quem não queria nada, quem não queria estudar, quem não era erudito, né? O HQ, né, que são aqueles famosos gibis, né, que hoje são os mangás, estão nesse contexto, tá bom? Então eu peço a vocês
o joinha, compartilhe o vídeo para ajudar nosso canal, tá? Nossos cursos são gratuitos, nosso canal é gratuito, não existe nada de valores aqui, nada monetizado, nada disso, para poder a gente divulgar o nosso trabalho, tá? Lembrando sempre que nosso contexto é informação de terapeutas, nós damos as matérias gerais também em função disso, tá bom? Até a próxima aula.